Olá, professores, gestores escolares, alunos e pais. Hoje vamos falar da língua portuguesa, um dos componentes da área de linguagens da BNCC. Sabe-se que passamos nesse momento e pelos próximos por mudanças bastante significativas no cenário educacional brasileiro. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, traz uma série de referências sobre como o ensino nas 4 áreas do conhecimento se dará nos próximos anos. As 4 áreas, matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza, possuem suas especificidades, mas a área de linguagens, a maior e com a maior quantidade de componentes, possui mais especificidades ainda. Faz-se necessário, portanto, conceituar. A área de linguagens é composta por 4 componentes curriculares: a língua portuguesa, a língua inglesa, a educação física e a arte. E como que ela propõe o ensino da língua portuguesa? Bom, antes de mais nada, devemos entender que linguagem é comunicação. Linguagem é interação humana e a interação, a comunicação, ela pode ocorrer em diversas instâncias, de forma oral ou verbal, escrita, a linguagem do corpo, a linguagem de sinais, a linguagem artística. Há inúmeras formas do ser humano comunicar-se com o outro. Portanto, nós precisamos entender isso para deixar claro o que a língua portuguesa, a nossa língua materna, como que ela vai funcionar nessa instância. Vale ressaltar que a Base Nacional Comum Curricular dialoga com documentos já existentes no nosso cenário educacional, como os parâmetros curriculares nacionais. Portanto, devemos entender o seguinte: o ensino da língua portuguesa, ele entende como centro o texto. Então, através do texto, eu vou trabalhar todas as práticas, todos os eixos dentro da esfera linguística. Portanto, a língua portuguesa, ela possui hoje os campos de atuação, e esses campos de atuação possuem práticas de linguagem. Os campos de atuação são justamente a maior novidade. Essa nomenclatura não existia em documentos anteriores, mas ela, de certa forma, dialoga com uma intenção no ensino da língua portuguesa que já data de alguns anos. Vamos entender melhor como que isso acontece. Há 5 campos de atuação. Esses campos, hoje, eles estão divididos nas 9 séries da educação do ensino fundamental. Não tratamos mais como ensino fundamental 1 ou ensino fundamental 2, mas tratamos como séries iniciais e séries finais do ensino fundamental. Embora para cada etapa inicial e final tenhamos aí 4 campos de atuação, 3 deles conversam entre si e um é específico para as séries iniciais, que seria o campo de atuação na vida cotidiana. Os 5 campos de atuação da língua portuguesa, eles vão nortear o ensino da língua materna em todas as séries, ou seja, todas as práticas de linguagem, oralidade, leitura e escuta, escrita e semiótica vai ocorrer em todos esses campos de atuação. Portanto, podemos considerar os campos de atuação como o macro. É através dele que eu vou guiar todo o ensino, todas as atividades, a metodologia, o acompanhamento desses alunos. Vamos entender um pouco melhor. Eu falei que o campo de atuação na vida cotidiana, ele é específico para as séries iniciais. E isso por quê? Vale lembrar que nas séries iniciais do fundamental, até então a alfabetização ocorria até o 3º ano. Com a BNCC,
há um trabalho intenso de alfabetização até o 2º ano e nos demais nós temos então o trabalho do letramento de forma mais intensa também, mas existe uma urgência de que essas crianças, de que esses alunos sejam alfabetizados um pouco mais cedo do que nós já fazemos. Então, este campo de atuação na vida cotidiana, ele vai trazer uma série de textos que vai mostrar para o aluno como que ele pode utilizar a linguagem para trabalhar bilhetes, para trabalhar recados, para ler regulamentos, ou seja, o que é necessário, qual o conhecimento linguístico necessário para que ele possa agir na instância diária com a sua família, com os seus semelhantes, na escola, num passeio, enfim, nós estamos preparando, nós estamos agregando significado ao ensino da língua portuguesa. Mas ele não é o único. Nós temos também o campo artístico-literário. Esse campo artístico-literário, que também aparece nas séries finais, ele vai trazer diversos conceitos de arte, né? A arte letrada. Então, não basta trabalhar o ensino da literatura, por exemplo, somente no ensino médio. Nós temos que colocar esse aluno em contato com textos artísticos literários desde as séries iniciais. Ele tem que entender as especificidades de cada texto, na maneira como esses textos se comunicam. Há também o campo de estudo e pesquisa. Esse campo de estudo e pesquisa é bastante peculiar, porque ele vai ensinar o aluno a trabalhar com a leitura de gráficos, a leitura de infográficos, como conceber um relatório, como elaborar um texto de divulgação científica, verbetes e termos técnicos, ou seja, de certa forma, esse campo de atuação ele está colaborando com outras áreas do conhecimento também. A língua portuguesa, ela contribui de forma global para o aprendizado do aluno. Ela dialoga com a área de ciências da natureza, ela dialoga com a área de ciências humanas e também com a área de matemática, ao ensinar o aluno que existem linguagens diversificadas e cada uma tem a sua coerência quando empregada no contexto adequado. Então falamos do campo de atuação, o campo de estudo e pesquisa, o campo de atuação na vida cotidiana, o artístico literário e nos falta falar agora o campo de atuação na vida pública. Então este campo ele é muito interessante, pois trabalha as questões de cidadania, de coletividade. Então ensinar para o aluno que há textos que discorrem sobre deveres, sobre direitos, há textos que dizem quais são os direitos garantidos, o que é uma lei, como que uma lei é escrita. No caso desses alunos, então, o que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, promover que esse aluno tenha contato com esse texto desde cedo vai ajudar no processo de transformação, né, no processo de cidadania mesmo. Esse aluno, então, ele entende que a escola ela é fundamental para que ele possa exercer, para que ele possa viver em sociedade, agir de modo crítico, pensar, interagir, propor soluções. Então, esses 4 campos que nós acabamos de falar, como eu disse, somente o da vida cotidiana é específico para os alunos das séries iniciais. Nas séries finais, nós temos uma alteração. Permanece o campo artístico literário, permanece o campo de estudo e pesquisa, e aí nós temos, na verdade, o campo jornalístico midiático, né? Além do campo de atuação na vida pública, é claro. O que esse campo jornalístico midiático traz? Ele traz para o aluno, então, textos de diversas fontes. Sabemos que esses alunos acessam informação através de diversos canais hoje em dia, e principalmente em canais abertos, em que qualquer um pode se expressar. Então, esse campo preocupa-se, né, na forma como o aluno vai receber, de forma crítica, e que ele possa justamente desenvolver essa criticidade e participar ativamente, concordando ou refutando determinado posicionamento, baseado na informação que ele tem, na leitura de mundo, na vivência, no conhecimento que esse aluno possui. Portanto, dentro desses campos de atuação, como nós falamos, estamos trabalhando a gramática,
ela não desapareceu em hipótese alguma, ela está presente em todos os campos. A leitura de textos, porque a leitura e escuta, porque sim, cada tipo de texto, muitas vezes há uma maneira de ler, né, uma maneira de declamar, uma maneira de conversar com aquele texto. Nós estamos trabalhando a escrita e aqui é importante, porque a escrita? Hoje nós sabemos que esse jovem, ele está imerso na cultura digital e a cultura digital, ela está presente de ponta a ponta da BNCC. Tanto que no cotidiano escolar, muitas das atividades são propostas de forma que o aluno possa gravar um vídeo, criar um canal numa rede social, divulgar as suas ideias para o grande público, realizar entrevistas, fazer podcasts, blog, vlog, enfim, esse aluno ele vai desenvolver a sua competência leitora e escrita em diversas plataformas. Não é mais necessário escrever no papel. Nós temos diversas formas de trabalhar a nossa competência linguística. E dentro dessas diversas formas eu estarei trabalhando todas as práticas de linguagem. Cabe nesse momento, finalmente, citar que a língua portuguesa vai colaborar, como já dito, com todas as outras áreas do conhecimento. Quando eu estou trabalhando com os alunos o campo artístico-literário, de certa forma, eu estou trabalhando com conceitos históricos também. Quando eu trago um quadro, uma obra de arte, uma fotografia, quando eu trago um filme, né, o desenvolvimento de uma resenha, né, o que é uma resenha, o que é um texto narrativo, ou seja, que textos eu encontro no jornal escrito, no jornal dialogado, então eu estou contribuindo com a história, eu estou contribuindo com a geografia. O campo de estudo e pesquisa, igual, né? Eu estou ensinando o aluno a fazer uma leitura de gráficos, de infográficos, isso também para a matemática, isso também para as ciências. Então, de certa forma, todos os campos da língua portuguesa estão dialogando o tempo todo com as demais áreas. E isso vai possibilitar que o professor realize trabalhos riquíssimos, compartilhando ideias, planos de aula, sequência didática. Assim ele vai conseguir envolver o aluno no aprendizado e ele também se envolverá mais, porque ele verá como será produtivo, como que o aluno vai progredir nesse ensinamento. Então, a língua portuguesa é um componente importantíssimo. Evidentemente, como nós já dissemos, ela vai dialogar dentro da área de linguagens com o ensino de arte, com o ensino da língua inglesa para os anos finais e com a educação física. Mas, de uma certa maneira, a língua portuguesa vai trabalhar de forma colaborativa com todos os demais componentes. Portanto, professor, gestor escolar, é importante que você tenha isso em mente na hora de fazer o seu planejamento, na hora de convocar os seus professores, pensar no trabalho, na metodologia de ensino, para que isso ocorra da melhor forma possível e proveitosa, pensando nos alunos, no engajamento desses alunos. O ensino de linguagem cada vez mais representa o nosso momento social, o nosso momento histórico. Ela traz a tecnologia para dentro da sala de aula como uma aliada e não como uma rival. E com isso nós estamos agregando conhecimento, nós estamos realmente trabalhando com não somente o conceito, mas a prática da aprendizagem significativa.